Você é de Áries? Então espere um pouco antes de dizer que já sabe tudo sobre o seu signo. Porque na astrologia védica, Áries é chamado de Mesha. E a forma como esse signo é interpretado pode ser bem diferente daquela que você conhece na astrologia ocidental. E tem uma coisa muito importante. Quando falamos em Mesha Rassi, estamos falando principalmente de Áries pela perspectiva lunar. Mas o mesmo signo também pode aparecer no ascendente ou no signo solar, e cada uma dessas posições conta uma história totalmente diferente. Hoje eu vou entrar profundamente na energia de Mesha, na energia do signo de Áries. Vou falar sobre personalidade, mente, comportamento, amor, sexualidade, dinheiro, profissão, espiritualidade, os 3 nakshatras de Áries e também um lado sombra desse signo. E no final você vai entender por que 2 pessoas de Áries podem ser completamente diferentes. O que é Mesha Rassi? Na astrologia védica, Áries recebe o nome de Mesha Rassi. Mesha é o primeiro signo do zodíaco e isso é muito simbólico, porque o primeiro signo representa o impulso de começar. É o nascimento da individualidade, é aquela energia que olha para uma situação e pensa: eu vou fazer. Por isso, Áries está relacionado à iniciativa, coragem, movimento, independência e capacidade de abrir caminhos. É uma energia que dificilmente gosta de permanecer parada durante muito tempo. Áries quer experimentar a vida, quer agir, quer conquistar, quer descobrir até onde consegue chegar. E quando Áries é o seu signo lunar, quando a Lua está no signo de Áries, agora vamos falar do ponto principal desse vídeo. Na astrologia védica, quando usamos o conceito de Rassi, a posição da Lua tem uma importância enorme. Então, se você nasceu com a Lua em Áries, Lua em Mesha, sua mente e a sua maneira de agir emocionalmente carregam essa energia. E isso pode produzir uma pessoa extremamente dinâmica. A mente de Áries pode funcionar rapidamente. Surge uma ideia, vem uma vontade e imediatamente aparece a necessidade de fazer alguma coisa com aquilo. Por isso, pessoas com a Lua em Áries podem ter dificuldades com ambientes excessivamente lentos, repetitivos ou controladores. Elas precisam sentir movimento, precisam sentir que estão vivendo. E quando essa energia está equilibrada, existe uma enorme capacidade de iniciativa. Mas quando está desequilibrada, pode aparecer impaciência, irritação, ansiedade diante da espera, reações rápidas e decisões tomadas no calor do momento. A grande lição da Lua em Áries é aprender a não transformar toda emoção em ação imediata. E se Áries for o ascendente? Agora temos uma diferença importante. Se você possui o ascendente em Áries, vai falar muito mais sobre a sua maneira de se apresentar ao mundo, seu comportamento, seu corpo, sua iniciativa e a forma como você enfrenta a vida. E aqui aparece uma personalidade mais marcantemente ariana. É aquela pessoa que chega e movimenta o ambiente. Pode existir postura de liderança, independência e coragem para enfrentar situações difíceis. O ascendente em Áries geralmente precisa sentir que possui autonomia. Ser constantemente controlado pode gerar muita frustração. E aqui é onde eu me encaixo porque é o ascendente de quem vos fala. Eu conheço exatamente essa energia ariana. E você, conhece a sua energia ariana? Se você não conhece e gostaria de conhecer, venha marcar o seu mapa astrológico védico comigo. O número do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Agora, voltando aqui para Áries. Existe uma característica interessante. A pessoa pode aprender muito através da própria experiência.
E ela precisa fazer, ela precisa tentar e ela precisa descobrir. Agora, quem tem um Sol no signo de Áries, né? Neste caso, estamos falando da força da identidade, da vitalidade, autoestima, autoridade, expressão pessoal. O Sol no signo de Áries pode dar uma forte necessidade de afirmar a própria individualidade. E esse desejo de autonomia, esse desejo de conquista é o Sol em Áries. Muitas vezes uma grande necessidade de provar para si mesmo. Eu consigo. Mas é importante lembrar uma coisa: na astrologia védica não devemos reduzir a interpretação de uma pessoa simplesmente pelo signo solar. É preciso ver o mapa inteiro, tá bom? Vamos falar agora do regente do signo de Áries, Marte, senhoras e senhores. E agora chegamos a uma das informações mais importantes. Marte na astrologia védica é chamado de Mangala. Marte representa ação, coragem, força, iniciativa, competição, energia física e capacidade de enfrentar os obstáculos. Por isso, Marte explica muito da natureza de Áries. Áries não quer apenas pensar, quer fazer. Não quer apenas planejar, quer experimentar. Não quer apenas observar uma batalha, ele quer entrar nela. Mas Marte possui dois lados. Quando está bem direcionado, produz coragem, liderança, iniciativa e capacidade de superar dificuldades. Quando está em desequilíbrio, pode produzir agressividade, impulsividade, conflitos e decisões precipitadas. Por isso, uma das maiores lições de Mesha é ter a força sem perder o controle da própria força. Vamos falar agora dos nakshatras. Na astrologia védica temos as mansões lunares. Cada signo tem 3 nakshatras. E os nakshatras de Áries são Ashwin, Bharani e Kritika. Kritika. Dá um nervosinho na hora de enrolar a língua, mas é mais ou menos isso, tá bom? Isso significa que nem todo signo de Áries vai funcionar da mesma maneira, porque cada nakshatra, Ashwin, Bharani, Kritika, tem aí aspectos diferenciados, tá bom? Ashwin é o primeiro nakshatra do zodíaco e ele está associado a Ashwini Kumaras, que são divindades relacionadas à cura, velocidade e restauração. Ashwini é rápido, muito rápido. É uma energia que gosta de começar. A pessoa pode ter facilidade para tomar iniciativa, experimentar coisas novas e se lançar em situações desconhecidas. A pessoa que tem a lua ou o sol ou ascendente nesse nakshatra possui uma grande curiosidade, um espírito aventureiro, independência e muita capacidade de começar do zero. Mas existe uma sombra, é claro. Começa mais coisas do que consegue terminar. Ou começa uma coisa e não termina, A Ashwin precisa aprender que velocidade é uma qualidade. Mas continuidade também é. É importante aprender a constância, senhoras e senhores. E aqui é um conselho para mim, já que eu tenho um ascendente Ashwini. Vamos falar agora do Nakshatra Bharani. Temos aqui uma energia que muda bastante. Bharani está associada a Yama e traz temas relacionados à responsabilidade, limites, transformação e a capacidade de sustentar aquilo que foi iniciado. É uma energia intensa, pode existir muita força de vontade, profundidade, resistência, criatividade, desejo. Bharani pode suportar situações que fariam outras pessoas desistirem, mas existe uma grande lição: toda escolha tem uma consequência. Bharani precisa aprender a lidar com aquilo que deseja e também com aquilo que as suas escolhas produzem. Vamos agora falar de Kritika. Possui uma natureza muito ligada ao fogo e ao ato de cortar. Isso produz uma característica muito interessante. Esse nakshatra tem a capacidade de separar o necessário do desnecessário. Aquilo que serve daquilo que não serve. Aquilo que deve permanecer daquilo que precisa terminar. Pode ser uma energia extremamente determinada e também muito direta.
às vezes direta até demais. Pode haver tendência a falar aquilo que pensa sem muita preocupação com o impacto. Por isso, esse nakshatra precisa aprender que verdade e dureza não são necessariamente a mesma coisa, tá bom? É preciso trabalhar comunicação aqui, uma comunicação mais compassiva, tá bom? Vamos agora a Áries nos vários aspectos da vida. Áries no amor, como funciona? Aqui temos uma palavra importante: movimento. Áries precisa sentir vida dentro do relacionamento. Pode gostar de conquistar, né? Gosta de espontaneidade, do desejo, da novidade. E relacionamentos extremamente parados podem gerar desinteresse. Existe também uma tendência a gostar de pessoas fortes, pessoas que tenham personalidade, porque Áries dificilmente se satisfaz com uma relação na qual sente que precisa carregar tudo sozinho. Mas existe um desafio: confundir intensidade com conexão. Uma relação pode ser apaixonada sem precisar ser cheia de conflitos. E Áries evolui quando aprende que amor também envolve paciência, escuta, reciprocidade, negociação. Áries na sexualidade, né, que é um signo regido por Marte, possui uma forte associação com o desejo e a energia física. Existe iniciativa, espontaneidade, paixão. É uma tendência a viver o desejo de maneira bastante direta. Mas os nakshatras podem mudar completamente essa expressão. A Shwin pode ser mais rápido e espontâneo nas relações e na sexualidade. Bharani tende a trazer maior intensidade e profundidade. E Kritika pode ser mais seletivo e exigente. Por isso, conhecer apenas o signo não conta toda a história, tá bom? É preciso realizar aí o seu mapa astral. O nakshatra ele pode revelar uma camada muito mais específica. Áries nas finanças costuma se beneficiar da sua iniciativa. E pode existir aqui um espírito empreendedor, né? A coragem para começar projetos, capacidade de assumir riscos, mas justamente aí existe um problema: a impulsividade. A pessoa pode tomar uma decisão financeira porque ficou empolgada com uma oportunidade. Pode mudar de estratégia rapidamente. Pode gastar pela vontade do momento. Por isso, Áries precisa desenvolver uma qualidade que não é naturalmente sua: paciência. O planejamento pode transformar uma grande capacidade de iniciativa em resultados concretos. Pense nisso, você que é ariano, tá bom? Áries na profissão tende a gostar de ambientes onde possa agir com liderança, empreendedorismo, ambientes competitivos, esportes, atividades dinâmicas, áreas estratégicas, trabalhos que exigem iniciativa e decisões rápidas. O problema aparece quando existe excesso de controle. Uma pessoa fortemente influenciada por Áries pode se sentir sufocada quando precisa pedir autorização para cada pequeno movimento. Ela precisa sentir que possui algum espaço para tomar decisões. Áries na espiritualidade. Existe também um lado espiritual muito interessante no signo de Áries, né, que representa o início. Então, a sua jornada espiritual pode começar através da ação. A pessoa quer experimentar, quer descobrir, quer testar uma prática, quer entender por experiências próprias. Ela pode ter dificuldade com uma espiritualidade baseada apenas em aceitar conceitos sem questioná-los. E Áries quer viver a experiência, né? Isso pode ser muito poderoso, porque a espiritualidade também exige coragem. Coragem para olhar para si, coragem para reconhecer erros, coragem para mudar e coragem para começar novamente. Vamos falar agora do lado sombra de Áries. Todos nós temos, tá bom? Toda força possui uma sombra, é óbvio. E a sombra de Áries pode aparecer como impaciência, agressividade, competição excessiva, ego, impulsividade, necessidade de vencer, dificuldade de esperar e, principalmente, agir antes de compreender completamente a situação. E o problema nunca foi ter fogo. O problema é deixar que esse fogo consuma tudo ao seu redor.
Por isso a grande lição de Áries: aprender a transformar impulso em direção. Porque coragem sem direção pode virar imprudência. Força sem consciência pode virar conflito. E iniciativa sem disciplina pode produzir muitos começos e poucos resultados. Áries amadurece quando percebe que nem toda batalha precisa ser enfrentada. Às vezes vencer significa agir. Às vezes vencer significa esperar. E às vezes a maior demonstração de força é simplesmente saber quando não resistir, quando não reagir. Uma coisa muito importante sobre o seu mapa, né, que é um detalhe fundamental: se você descobriu que é de Áries na astrologia ocidental, isso não significa necessariamente que a sua lua, ou seu ascendente ou o seu sol esteja em Áries na astrologia védica. Para descobrir o seu verdadeiro Mesha Rassi, precisamos calcular o mapa védico considerando o sistema utilizado. E mesmo que você tenha lua em Áries, ainda precisamos observar qual é o nakshatra, qual é o ascendente, onde está Marte, qual é a posição do Sol, quais planetas estão em Áries e quais dashas estão atuando no momento. E é isso que transforma uma interpretação genérica em uma análise realmente individual. Agora eu quero saber de você. Você tem Áries no seu mapa védico? Claro, todos nós temos, mas qual é a função dele? Você sabe se é pela lua, pelo ascendente ou pelo sol? E se você já sabe o seu nakshatra, escreva aqui nos comentários. Ashwin Bharanyokitrika. Eu quero saber qual dessas 3 energias aparece no seu mapa. E olha, se você gostou de conhecer Áries pela perspectiva da astrologia védica, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive dizendo: eu sou ariana, mas não me identifico com o que falam de Áries. Porque talvez o problema seja justamente esse. Você pode estar olhando para o seu signo pela perspectiva errada. E se você quiser conhecer o seu mapa védico de forma personalizada e entender os seus nakshatras, planetas, casas, períodos da vida, minha agenda para mapa védico está aberta. E as informações para contato estão na descrição do vídeo. Eu sou a Luciana Brandão e nos encontramos no próximo vídeo.